Um Papo Pontual, o seu podcast semanal. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei que hora você está escutando isso, mas estamos aqui num sabadão, fim de tarde, começo de noite, um brinde. Então, para quem está na mesma vibe que a gente aqui, ó. E estamos hoje com o quiropraxista Ian Ferreira Miranda. Faltou algum aí depois que você casou ou não? Não, é só isso mesmo, só isso mesmo. É isso aí mesmo. Ian, não fizemos a troca dos nomes. puta, sabe que quando eu casei, minha mulher falou que não queria colocar o meu nome. Ela falou, não quero colocar teu nome, quero deixar meu nome do jeito que ele é mesmo. Eu falei, beleza, né? Aí fui zoar, né, pra menina do cartório. Falei, ela não quer pôr meu nome. Ela falou, mas se você quiser, você pode pôr o nome dela também. Eu falei, também não quero, não. Tá vendo, cara? Aí ficamos com o nome de solteiro. Danada. Tu sabe que quem casou a gente no cartório foi meu tio, na verdade, né? Meu tio é do cartório, a gente casou no cartório que ele é escrivão lá e tudo mais. E daí, só que a gente, vai colocar, não vai colocar? Deixa assim, porque depois se dá algum BO é muito difícil pra resolver, deixa assim. Puta, velho. Eu pensei no trabalho de mudar documento, de não poupar tempo. Imagina, velho. Puta, imagina. Deixa Quanto assim, mais a gente velho. fugir de burocracia, melhor, né? Você teve desconto no cartório? Eu acho que... Não. Acho que minha mãe pagou até. Acho que minha mãe pagou. Eu não paguei. Acho que minha mãe que resolveu com ele lá. Fala assim, eu tive desconto porque alguém pagou, né? Eu tive desconto porque alguém pagou. Tô bem. Mas é engraçado porque eu casei à distância, né? Porque eu mandei meus documentos e ele resolveu tudo pra mim. Então, eu só fui pra lá, porque minha festa de casamento foi em Salvador, Bahia, né? E eu moro em Curitiba. Daí eu mandei tudo pra lá, ela resolveu tudo, eu cheguei no dia, assinei, pronto, casei. E boa. Fez festona, né? Fiz uma festinha. Aí sim. Estamos aí com mais um integrante do 755, o grupo que recentemente se reuniu aí. A gente vai falar sobre isso, né? Não sei se vai poder dar algum spoiler ou não, mas tá rolando... sempre pode um pouquinho, sempre pode. né? Pra aumentar o hype. Isso aí. Vai ter umas coisas boas aí que a gente vai falar, mas principalmente a gente, com todas as entrevistas pessoais aqui, puta, seria sensacional se fosse pessoal, né? Mas a gente tá se virando aí nesse Zoom de meu Deus. Pior que hoje eu tava ouvindo a do Daniel, né? E daí eu vi que tu tava querendo fazer uma no congresso, infelizmente deu uma bagunçada, né? Que merda. Eu vi que tu tava super empolgado, vamos pessoal, se inscreva e tudo mais. Daí eu olhei assim, putz, foi boa a estimulação ali, mas no final não teve como, né? Fiquei na expectativa. Deixa eu aproveitar que eu tô no começo. Eu sempre faço essas coisas no final dos episódios. Mas você, meu querido, que tá aí assistindo a gente via YouTube, principalmente, porra, para um pouquinho, vai lá, se inscreve na porra do canal, vamos ajudar. Mais da metade das pessoas que assistem não são inscritas, elas entram lá, assistem, boa. E assim, isso aqui só começa a rentabilizar com 1.000 inscritos. Olha, ó, faça a sua parte. Não que vai rentabilizar alguma coisa, né? Mas só começa a ter dados aí interessantes quando as pessoas estão inscritas. Tá seguindo. Show. No Spotify também, boa. Então assim, faz a sua presa pro canal, certo? Aproveitar que tá na quarentena, tá todo mundo fazendo conteúdo, né? Então já se inscreve no de todo mundo. Vai lá no Instagram da 755, vai se inscrever lá também. Porra, segue aí o Iana. Não sei se você quer pessoas te seguindo, mas vai lá no da 755. Não, vai no da 755 que o meu é só pra treta e piada. Então é melhor não. Se tu não quiser treta e piada, segue só a 755 que lá é conhecimento a fundo de quiropraxia. A gente vai tentar descobrir quem que é o estagiário. Vamos ver quem que é. Pior que vocês já viram ele. E pior que não sou eu mesmo, mas vocês já viram ele. Então vamos ver. Ele vai aparecer no curso em falar nisso. Dando um spoilerzinho, ele vai aparecer no curso. Olha já tá falando. Já é um curso. Já estamos descobrindo coisas aí. Bom, mas Ian, antes de chegar nessas partes, vamos começar da tua história. Quero saber de algumas coisas. Vamos lá. Primeira coisa, meu queridão.
Comece aí. A quiropraxia foi a tua primeira graduação? Como é que você descobriu isso? Como é que você veio parar nesse mundão de meu Deus? Estamos gravando isso pós um dia de aniversário da quiropraxia. Então, meus Que parabéns lindo, já né? para você também. Que lindo, né, Para velho? todos nós que estamos assistindo e gravando ao mesmo tempo, né? Show de bola, 125 anos. E foi a um momento gente... histórico lá na Pô, Ajustar, a gente teve uma comemoração grande, foi bem bonito, então foi legal. Essa semana teve altos e baixos de pacientes, mas é, de modo geral muitos altos, então eu fiquei muito feliz, muito feliz. massa. É massa, né, velho? Pô, a gente tem que ter um diazinho para nós também, né? Sim. Conte-me aí, como é que foi aí tua trajetória inicial? Vamos lá. Na verdade, eu sou baiano, o sotaque tá meio bagunçado, mas eu sou baiano, sou de Salvador, Bahia. Hum. Tem gente que acha que eu minto, meus pacientes acham que eu tô mentindo também. Tem Puta, mas gente que qual que acha que é? é... Você perdeu esse sotaque ao longo dos anos ou não? Ou nunca foi? Ao longo dos anos foi perdendo, ao longo dos anos foi perdendo. Minha esposa fala que eu perdi 100%, mas eu acho que eu ainda tenho um pouco. Meu R é muito de baiano, assim, sabe? Ah, Mas quando eu vou para lá, volto um pouco. ah, Mas eu sou sim. baiano de alma e coração, de alma e coração. Boa, De boa. língua agora não é tanto mais, né? Mas de alma e coração sou baiano. Mas então, basicamente eu sou baiano, daí na época de colégio, né, como todos nós, não conhecia a quiropraxia. A minha ideia inicial, minha intenção inicial era ir para a parte da engenharia mecânica, era sempre a minha área que eu mais queria ir. Se me perguntasse assim, Ian, a área da saúde tu quer? Eu falei, cara, é a última coisa, assim, ó. Em lista, eu já pensei em fazer... Quando tu não sabe nada, né? Desculpa quem é, né? Mas quando tu não sabe nada, administração. Daí depois eu pensei em fazer contabilidade, depois pensei em fazer direito, mas isso tudo no primeiro ano. Daí no segundo ano, engenharia mecânica. Daí ficou o segundo ano inteiro engenharia mecânica. Meu irmão estava entrando para engenharia elétrica, então eu falei, cara, eu vou para mecânica e é isso que eu quero. Impossível mudar. E é engraçado que na época do colégio era... Tipo, eu sempre fui de boa, assim, a nível de... com meus amigos e tudo mais, mas eu tinha uma arrogância dentro de mim. Depois a gente vai falar um pouco melhor disso, que isso influenciou na quiropraxia também. Mas, tipo, de eu achar que eu já sabia tudo, sabe? Tipo, cara, eu quero engenharia mecânica, pronto, minha vida tá feita agora. Eu já sei o que eu quero pelo resto da minha vida, tá tudo planejado, sabe? Porque eu sou meio pragmático, assim, né? Vai ser mamata. E... Exatamente. Não. Eu imaginava até que eu ia me fuder na vida, mas que eu ia me fuder na engenharia, por exemplo, sabe? Tá, tá. Então, mas eu imaginava que ia ser tudo... Já tinha planejado meio que 10 anos pra frente, assim, no mínimo, sabe? E é engraçado que na época do terceiro ano, eu me acidentei surfando, daí já saindo do segundo ano, entrando pro terceiro ano, eu me acidentei surfando, foi um negócio meio, nada absurdo assim, mas tipo, pra quem conhece um pouco do surf, tava em cima de uma onda, a onda tava quebrando, tava eu e meu primo só, na verdade. Aí de brincadeira, só chutei a prancha pra frente e dei um mortalzinho pra trás. E daí quando eu mergulhei de costas, eu bati a cabeça numa bancada de areia. Tipo, a praia que eu surfava lá tinha cheio de bancada de areia, é bem rasinha assim, quando tá em lua cheia e tudo mais, tá em maré baixa. E daí, na hora que eu bati, deu um choque em todo o corpo, não conseguia mexer o corpo e não conseguia puxar o ar na hora. Óbvio, na hora foi meio tenso, mas depois eu vi que não era nada absurdo. Mas na hora eu não conseguia puxar o ar, não sabia se eu ou mergulhava para fugir das ondas que estavam vindo, ou se tentava puxar a prancha, só que estava tudo meio dormente, assim. Não sei se alguém já caiu de cabeça, assim, no chão, fazendo uma compressão com extensão muito forte, que é a fratura, Não a tive essa famosa fratura de... oportunidade. Ninguém teve essa oportunidade, né? Mas para quem conhece aí a famosa fratura de Jefferson, né? Ah, E de C1. E não tive, obviamente, a fratura de Jefferson em C1. Mas na hora deu todo esse choque no corpo. E aí meu primo veio assim, viu que eu tava meio que... Cara, o mar tá pequeno, o que que tu tá fazendo aí? Tá morrendo, sabe? Daí ele deu uma remada, me rebocou assim e fui pro fundo do mar. Daí quando chegou no fundo do mar, voltou tudo na hora. Daí eu vi, cara, eu não vou morrer, tá tudo tranquilo, tô ah, respirando de boa. não é Só meu que daí dia. foi... não é meu dia, tô vivo, tá tranquilo. Só que daí quando eu fui mexer o pescoço, daí o pescoço travou, né? Aí na hora eu não mexia, né? E tipo, para sair do mar, daí eu fui saindo direto, né? A gente tem que, na hora de remar, tem que ir com extensão cervical para poder remar, né? E eu não conseguia. Eu lembro que eu remei olhando pro chão, assim, ó. Tipo, pra prancha, no caso, né? Sim. Mas aí foi tranquilo. Saí do mar.
cheio de dor, o pescoço não mexia. Daí fui no médico, radiografia, medicamento, fiquei uns 2, 3 dias assim. Depois, nessa função de alívio, piora, alívio, piora, alívio, piora com medicamento. Daí eu fui no quiropraxista. Daí, no quiropraxista, que daí eu conheci foi o Douglas Ora. Não sei se tu já chegou a entrevistar ele. Acho que ainda não, mas recomendo. Lógico que já, velho. Vai lá no... Já entrevistou? Já, Olha só. Tenho duas Então, tenho que ainda. ver. Olha só. Eu tenho que ver o do Douglas. Então, o Douglas foi quem me inspirou para entrar para quiropraxia, né? Nunca imaginei. Sério mesmo? Sério. E ele foi engraçado porque na época eu era extremamente surfistinha, né? Na época de colégio e tudo mais. E eu lembro que quando eu entrei no consultório dele, ele atendia no consultório assim menor comparado com o de hoje. O de hoje é maravilhoso, para mim é um dos consultórios mais bonitos que tem. E quando eu entrei lá, ele estava atendendo um surfista profissional, né? Daí, na época do Campeonato Baiano, assim. Daí eu, cara, eu não sei o que é isso, não sei o que tu faz, mas eu já gostei disso aí. Então, daí eu comecei a fazer os atendimentos com ele. Daí, na época, inclusive, quando eu fui com ele, o padrasto dele ainda estava lá, o Conrad. E depois que o Douglas... No primeiro consulta, ele solicitou exame, fez uma investigação maior, e meu quadro ele estava assim, meio receoso, porque teve uma impactação forte, né? Eu expliquei tudo certinho. Eu lembro que ele me atendeu e o Conrad me atendeu. Então, tipo, eles me deram um suporte muito bom, assim. O cara, eu sei que eu tô mal, mas não precisa de tudo isso. Vamos com calma. Hein? Eu fiquei me senti importante, né? Eu acho que para muitas pessoas, eu se sentir importante ali já faz ganhar o cara, né? Então, na hora ali, eu me senti importante, tipo, gostei muito. Vi que ele atendia surfistas com isso e falei, cara, ainda não entendi o que é isso aí, mas vamos tratando. Daí era engraçado que sempre que eu tratava com ele, eu ficava 1 ou 2 consultas assim de um paciente subsequente, né, para assistir a consulta, para ver como é que era a rotina dele. Comecei a me interessar e comecei a perguntar para ele e tentar ver melhor como é que era a rotina do quiropraxista, né, não só a profissão em si, mas a rotina dele e tudo mais. E ele pega onda até hoje, então tipo foi uma visão, assim. Então, na hora, os meus 10 anos de planejamento ali, que eu te falei da minha arrogância, na hora quebrou tudo. Foi para baixo. Daí eu falei, cara, quando eu crescer, eu quero ser que nem o Douglas, eu falei. Que massa, então, cara. Não, ele foi realmente uma inspiração ali para mim. Eu já contei isso para ele, mas estou contando ao vivo aqui também. E daí foi isso. Aí depois que eu conheci, daí tá, né? Agora eu conheci, gostei, vamos decidir o que eu faço para fazer isso, né? Então daí tinha o Google, né? Na época a internet, isso em 2009, 2009. Nessa época você não tinha deixado explícito para ele te dar esse caminho. Você foi buscar por conta. Não, na verdade assim, antes de falar com ele eu fui dar uma olhada, né? Curioso antes, eu falei, cara, é legal isso, mas antes de comunicar e tudo certinho com ele, fui dar uma pesquisada. Portanto que eu lembro que teve um dia que até hoje eu me arrependo de ter pensado isso, né? Mas eu falei assim, cara, mas eu vi que dá para fazer qualquer outro curso da saúde, por exemplo, fisioterapia, aqui mesmo em Salvador, sem ter que ir para São Paulo, Rio Grande do Sul e me especializar, por que não? Ele falou, não, isso aí não. Mas isso explica, daí, né, cara, a linha de raciocínio de um monte de gente que vai de um monte de gente, exatamente. Então, tipo, hoje, contanto que quando eu vejo alguém que fez especialização, assim, cara, eu até entendo, sabe? Entendo no sentido da questão de desinformação mesmo, né? Porque são os caras, assim, que você precisa entender pela cabeça deles, né, cara? Porra, eu já sou formado muitas vezes, né? Falo assim, porra, eu não vou entrar numa sala de aula novamente, porra, eu tô aqui na Bahia, só tem esse curso em São Paulo e Rio Grande do Sul, é uma parada sem regulamentação, então que se foda. E existe, e faz sentido também. Uhum. Tem que eu não sei se outros quiropraxistas pensaram, se até alguém pensou aí, depois pode me dar um apoio também, porque eu pensei isso, tá? Acho que desde aí eu já sou considerado um herege por causa disso, né? Total. Mas aí depois que ele me explicou, não, tranquilo, entendi na hora, né? E falei, tá, eu quero fazer. Daí ele falou, tem São Paulo e Rio Grande do Sul, mas vai para o Rio Grande do Sul. Tipo, ele não deu segunda opção, assim. Mas obviamente ele é... Rolou esse preconceito aí de... É que ele é egresso de lá, não adianta, né? Entendeu. Ele é egresso de lá. Então, tipo,
Eu até vou entregar um pouco ele vai me xingar depois, mas ele falou, vai para o Rio Grande do Sul que o curso lá é muito melhor. Não vou saber opinar. Eu só fiz não, não. Eu concordo contigo. Mas é engraçado, daí contanto que para São Paulo, se eu fosse para Embi, Morumbi, seria muito mais fácil até. Porque eu tenho família aí, né? Então seria muito mais tranquilo. E para o Rio Grande do Sul, eu fui na cara e na coragem, com 17 anos, sem conhecer ninguém, né? Então foi uma loucura, assim. Mas foi uma experiência boa. Então foi muito dessa arrogância aí. Começou a ser destruída por causa do Douglas. E depois, quando eu me vi no meio do Rio Grande do Sul, sozinho, sabe? E daí começou caralho, a vida é muito mais do que eu tava imaginando, sabe? Tipo, nossa, velho, vou ter que planejar os próximos 10 anos tudo de novo. Vou ter que apagar todas as planilhas que eu fiz no Excel. Mas tu sabe que, eu não sei quando foi, acho que quando eu me mudei aqui para Curitiba, isso já no terceiro ano. Então, daí muito desse planejamento já tinha mudado um pouco, né? Mas lá na época do colégio a gente escrevia uma carta no terceiro ano, essas questões assim de socialização do colégio mesmo, dizendo qual que era o teu planejamento de 10 anos, né? E eu já tinha pensado um pouco nisso e depois ele pediu para eu fazer também isso. A professora, tá aqui o PPT que eu tenho aqui. Não, era uma carta escrita à mão até. Na época era menos bonitinho ainda, né? Minha letra sempre foi feia. E daí esses dias eu achei, uns 2 anos atrás eu achei, eu acho que eu até joguei fora e tal. Mas eu olhei assim, cara, como mudou as coisas, né? Pelo amor de Deus. Então hoje eu já vi que, tipo, não adianta. Essa minha antiga arrogância já foi desconstruída há muito tempo atrás, sabe? E essa carta de 2 anos atrás, quando eu olhei, eu vi que realmente tinha sido desconstruído mesmo, sabe? Porque tá sempre mudança, né? Tá sempre mudança. Não tinha que ter jogado fora não, velho. Tinha que ter enquadrado. Eu acho que tá guardado, até. Tem uma caixinha ali de recordações antigas. É que a minha esposa, ela é meio, sei lá, ela é meio louca, assim. Quando vê que tem muita coisa, ela já pega e já vai jogando fora. Roupa, ela não usou por 6 meses, já pega e já doa tudo, sabe? Porra, excelente. Ela é meio ela não é acumuladora. minimalista. Nem um pouco. Daqui uns dias eu tô vendo que ela vai, já tô há muito tempo, sai de casa também, sabe? Exato, já enjoei de ti, velho. Ela não jogando meu videogame, eu tô feliz. Ela jogando meu videogame fora, eu tô feliz. Ou de duas umas. Se ela for jogar o videogame e me joga junto, ou se for me jogar, joga o videogame atrás. Joga videogame atrás, exatamente. Pô, Não, mas eu acho que eu tenho guardado, sim. Aí com 17 anos você foi pra lá, assim, tipo... E vamos entender, assim, também numa forma muito, muito sincera aí da tua parte, você chegou no perrengue lá no Rio Grande do Sul ou não? Tipo, você tinha ali um suporte, né? Qual foi? Porque assim, eu conversei com o Paulo. Eu via do Paulo também. Então, assim, não. Paulo chegou com mala e cuia e sem saber o que estava acontecendo. E você? Não, eu cheguei, de certa forma, sem saber o que estava acontecendo, mas eu cheguei com um pouco de mala e um pouco de cuia também. Tá? Boa. Obviamente não passei todas as dificuldades financeiras que o Paulo tinha, obviamente. Também não dá para dizer que eu estava esbanjando dinheiro, minha família não foi de classe alta, né? Mas, graças a Deus, sempre tive o suporte para o mínimo necessário ali. E uma coisa que minha mãe sempre falava, né? Que hoje eu acho errado até, que eu nem faria isso com meu filho até. Que ela falou, filho, tu não precisa trabalhar, tá? Eu me fodo aqui, mas eu quero que tu estude, foca em estudar. E hoje eu não faria isso com meu filho, por exemplo. Vamos descobrir daqui a alguns anos. Vamos descobrir daqui a uns anos. Mas isso bem provável que eu não faria. Sim. Mas ela me deu esse suporte, né? Ela e meu pai, me deram esse suporte. Eu sempre estudei em colégio particular, na época lá em Salvador, então ela sempre falou que a única herança que ela ia deixar para mim era o conhecimento, né? Então, por mais que não tivesse muitas condições financeiras, às vezes, para pagar o colégio particular de 2 filhos, né? Ela sempre pagou, sempre deu o máximo, sempre deu sangue, nem que faltasse outras coisas mais supérfluas, mas o conhecimento ela sempre botou como topo da pirâmide ali, né? Massa. E daí o que eu cheguei meio que perdido no Rio Grande do Sul, até conto isso, que foi quando eu desci. Não sei se tu já foi lá na Fevale. Nunca fui, velho. Nunca foi? Tem que ir. Eu nunca fui pro Sul, você acredita? Olha só. Já fui pra Argentina, já fui pra uma casa, mas pro Sul eu nunca fui, velho. Fala nisso, tá convidado aqui pra Curitiba, tá? Quando quiser vir, só dá um pulo aqui. Porra, a gente cuidado. Podia ter feito presencial. A gente colocava a máscara, mas fazia presencial.
Tá gravado, hein? Fechou. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, a primeira vez, óbvio, eu fui com minha mãe. Não, primeiro eu fui sozinho para um vestibular. Isso no vestibular no meio do terceiro ano. Eu acho que eu conheci a quiropraxia no início do meu terceiro ano. Daí no meio do terceiro ano eu fiz o vestibular. Aí para conhecer, né? Eu fui, cara, minha mãe me paga uma passagem para eu ir para lá, eu vou sozinho e tudo mais, mas eu quero fazer o vestibular para eu testar. Eu não sei qual que é o nível de dificuldade. Meu colégio era um colégio extremamente bom, assim, era nível para passar em federal mesmo, sabe? Mas eu não tinha a mínima noção, né, da vida ali. Então eu fui para o Rio Grande do Sul para fazer o vestibular pela primeira vez no meio do meu terceiro ano. Daí eu passei. Daí quando eu passei, de novo a minha arrogância, né? Daí eu falei, mãe, eu não preciso mais terminar o terceiro ano. Eu já sei o que eu quero, quiropraxia, mas isso estava certo, eu queria mesmo. Eu falei, eu não quero mais terceiro ano, tipo, não tem como a gente fazer alguma coisa. Aí não tinha nem como fazer o Enem para fazer a emancipação, esqueci agora, tipo, pegar o terceiro ano, né? Sim, fazer o... E Ai, é, tá. já já Todo mundo já entendeu. Esqueci qual que é o nome. já veio o nome. Daí eu procurei meios até ilegais, obviamente só pela internet, né? Nerd sempre vai pesquisar as coisas. Daí eu vi que tinha muita história de gente que, por mais que comprasse literalmente o terceiro ano em colégios meio que obscuros aí, no mercado obscuro aí, que corria o risco mesmo que se eu me graduasse, que se eles descobrissem eu perdia tudo, né? Daí eu falei, não, vamos seguir mais 6 meses aí. Supletivo. Supletivo, isso aí. Como é que eu não lembrei do Joseph Klimber, né? Exatamente. Supletivo. Faltou supletivo. Então, daí eu pensei em fazer, mas eu não podia na época. Acho que porque tinha que ter mais de 18, se não me engano. Sim. E daí eu pensei em fazer pelo mercado obscuro, obviamente. Minha mãe não recomendou, mesmo que ela entendesse minha vontade ali. Ela, espera mais 6 meses. Daí foi engraçado porque eu sempre fui meio, tipo, a nível de colégio, assim, eu sempre fui meio não estudioso também, mas sempre tive um pouco de facilidade também, então nunca fiquei em recuperação nem nada do tipo. Mas quando chegou no meio do terceiro ano, eu falei, cara, eu quero quiropraxia, passei no vestibular, já sei o que eu quero, então foda-se o colégio, Eu não sabe? preciso de matemática. Exatamente. Vamos surfar todo dia, sabe? Eu já pegava onda todo dia, eu tinha uma rotina de, tipo, sempre das 11 da manhã até o meio-dia, eu surfava, e meio-dia eu ia para casa, me arrumava e ia pro colégio, eu estudava de tarde, né? Só que daí eu comecei a meio que parar de estudar, assim, sabe? Daí eu comecei a decair muito no colégio, cara, eu vou repetir o terceiro ano. Nem a Daí eu fiquei, quiropraxia eu vou conseguir. nem a quiropraxia eu vou conseguir, né? Daí, não, obviamente, daí eu comecei a me puxar, e depois eu recuperei, obviamente, e só fiquei em recuperação em inglês, para não dizer que eu não fiquei nenhuma. Minha primeira recuperação da vida foi em inglês no terceiro ano, por causa da quiropraxia, Mas aí foi, né? Daí chegou no final do terceiro ano, eu fui de novo fazer o vestibular, daí passei de novo, e daí eu lembro que para eu me inscrever, minha mãe teve que ir comigo, daí eu fui mais uma vez. E daí nessa segunda vez ela me inscreveu, a gente deu uma olhada mais ou menos onde é que eu ia morar lá. Fevale é uma baita universidade, ela sempre deu suporte assim para quem vem de fora. Tipo, tu é de fora, vamos já olhar para onde tu vai morar, sabe? O hotel que eu fiquei tinha um dos recepcionistas, ele era uruguaio, e daí ele falou: eu moro num albergue e tudo mais, é perto da Fevale, lá é legal. Daí ele já me passou o contato, então a gente já conseguiu ver uma parte disso, né? Daí, quando eu fui pela terceira vez, daí eu já fui direto para esse albergue. Daí eu já fiquei um mês nesse albergue daí. E antes de ir para 755, o primeiro mês de faculdade foi nesse albergue. Aí, quando eu conheci a 755, aí eu me mudei direto para lá e fiquei lá o resto da vida inteira. Ah, então beleza. Então foi muito no começo do curso que você foi para lá também, né? Foi muito no começo do curso. Eu peguei a vaga do Daniel, mais ou menos. O Daniel, como ele era muito inteligente, muito foda, né? Daí saiu o Daniel, entrou o Léo e eu. Aí teve que entrar duas mentes para substituir uma, né? É o que eu ia falar. Teve que entrar duas mentes. E o Léo sempre foi assim, tipo, ele entrou um pouco antes de mim na 755, mas sempre foi meu conjugado ali pelo resto da faculdade inteira. Mas até esqueci de contar, foi engraçado. A primeira vez que eu fui fazer o vestibular, olha que guri, meu Deus, muito perdido, né?
o primeiro vestibular que eu fiz no meio do terceiro ano, eu fui sozinho. Aí eu não sabia direito como chegar na Fevale, né? Daí eu desci no aeroporto, já tinha pego avião uma vez, mas aí foi a segunda vez que eu peguei avião, desci no aeroporto, daí eu falei, tá, não tinha celular para olhar o Google Maps aqui, né? Daí eu fui lá, tá, vamos procurar uma banquinha de informação ali. Tinha uma banquinha de informação, deu, tudo mais, eu preciso chegar em Novo Hamburgo, lá na Fevale. Daí lá, tu pode pegar um táxi, mas vai custar R$ 300, sei lá. Daí eu, porra, não quero gastar tudo isso, não tenho esse dinheiro aqui, sabe? Eu vim com menos dinheiro, não vim planejando isso. Eu olhei pela internet que tem um ônibus. Eu precisava pagar a mensalidade também. É, exatamente, exatamente. E daí ela falou assim, tem, tranquilo, tu pode ir, tu vai pegar um... Como é que foi? Foi bem engraçado. Ela falou, tu vai pegar um ônibus aqui do aeroporto, vai pegar um trem, depois vai pegar outro ônibus, aí pega outro ônibus e chega lá. Deu, entendi tudo, tchau. E foi isso aí, sabe? Foi na louca. Aí eu consegui chegar até São Leopoldo, que é uma cidade do lado. Que antigamente o trem, ele ia só até uma cidade e depois tu tinha que pegar um ônibus até Novo Hamburgo, que é onde fica a Fevale. Hoje em dia já tem trem até a Fevale, praticamente, sabe? Ah, Daí eu desci em Novo Hamburgo, eu desci em São Leopoldo, daí eu desci bem faceiro lá, com o endereço do hotel, né? Cara, eu quero ir nessa rua aqui, ó, Rua Joaquim Nabuco. Daí ele olhava, eu, cara, tem certeza que tu tá aqui? Tô aqui é Novo Hamburgo, né? Ele, cara, não, aqui é São Leopoldo, deu puta que pariu. Onde é que eu tô? tipo, não, aqui é em Morumbi, São Paulo. É que tu tá perdido, sabe? Deu, cara, então me ajuda aí, pelo amor de Deus. Daí ele, não, tu vai pegar tal ônibus, tal ônibus. Daí eu desci no centro de Novo Hamburgo e fui andando de mala, subindo uma lomba, que é onde fica Joaquim Nabuco. Quem conhece a rua sabe que é uma lomba do diabo. Deu, quer saber de uma? Para não me perder, eu vou andando. Daí eu fui andando essa lomba, foi bem engraçado, assim. Então foi a minha primeira experiência em Novo Hamburgo, me perdendo, né? E Mas foi... o curso no começo foi o que você imaginava, velho? Como é que passou na tua cabeça ali durante os Então, primeiros anos? como, assim, ó, como eu tinha uma base muito forte de colégio, né? A parte de ciências básicas, como o meu colégio era muito preparatório, assim, ele tipo, era muitas horas, era bem chato. Daí a parte de ciências básicas da faculdade, eu não cheguei eu estudava a parte de ciências básicas da faculdade pelo meu livro pelo meu caderno do colégio até, sabe? Então essa parte eu achei super, cara, tá chato, sabe? Vamos mais para frente, quero ajustar, quero aprender a ajustar. Só que daí a parte de filosofia foi a que mais me chamou a atenção, obviamente, né? Então, com a professora Márcia. E daí entra a segunda arrogância, né? Que na parte de filosofia tem uma coisa que hoje eu acho brilhante, mas antigamente eu achava ridícula, que era basicamente um dos princípios clássicos ali, que toda faculdade tu aprende isso, né? Que o poder que cria o corpo cura o corpo, né? Então eu achava isso ridículo, que eu falava, não, cara, quem cura o corpo sou eu que ajustei, sabe? É, Então eu tinha essa minha arrogância, assim. E hoje em dia eu acho essa forma de comunicação com o paciente de, não, cara, olha, eu só vou dar um empurrãozinho para tu melhorar e o teu corpo quem vai se restabelecer e voltar a funcionar, acho isso brilhante hoje em dia, sabe? E assim como me comunico até com o meu paciente. Mas na época eu achava isso muito ridículo. Então eu tive uns embates com a filosofia. Tem gente que acha que eu não gosto da filosofia, mas eu não gostava lá no primeiro semestre. E depois eu comecei a me apaixonar muito por ela, sabe? Eu acho a filosofia algo extremamente que dá a nossa base, né? Ela que dá o nosso norte ali total. eu acho que uma vez, eu estava vendo essas semanas aí, eu acho que o Rafael lá do Atlas de quiropraxia, ele foi sacanear vocês, alguma coisa nesse sentido, né? Os caras da ciência são vocês. Quer dizer. Mas daí eu pensei assim, né? Eu falei, não, cara, eu acho que tudo que eu já conversei com eles, eles são caras que, óbvio, curtem pra cacete a filosofia, mas eles precisam ter. É necessário você ter um embasamento científico para saber o que você está fazendo, né? No mínimo. Tipo, tem gente que acha assim, o Ian é um cara científico, ele, tipo, cara, essa semana eu ajustei uma neném de 7 meses. Se eu fosse científico, eu não estaria ajustando ela, sabe? Então, Uhum. tipo, eu vejo como os três pilares da quiropraxia sendo algo É. enraizado em mim, sabe? Mas em Eu algum não vejo momento. como um sendo mais importante do que o outro. Tá bonitinho ali, né? O triângulozinho ele tem que estar Exatamente, legalzinho. exatamente, Mas exatamente. você, de vez em quando, dentro da sua prática, principalmente, como é que você lida com isso também, né? De, assim, puta, cara, a ciência tá me falando para fazer isso aqui, mas a minha intuição tá me falando para fazer isso aqui. Como é que você lida com isso?
Cara, tu sabe que na época do estágio eu tinha muito mais esse embate, né? Eu tinha muito mais esse embate. Portanto que, por exemplo, lá na clínica, eu não sei como é que é lá na Embi, sei mais ou menos, mas lá na Fevale como é que é? Tu tem os pacientes lá, muitas vezes são pacientes que estão lá há muito tempo, sabe? São ajustados, sei lá, há anos. E tinha paciente que me olhava assim, ah, Ian, eu tô vindo aqui uma vez por semana. Eu olhava para ele, vem todo dia. Não tem problema, pode vir todo dia, sabe? E por que que eu falava isso? Para aprender e testar muitas das coisas que eu testava. Ai, foi mal. A Mabel Palmer tá aqui, ó. Sabe que a Mabel Palmer tá me incomodando aqui do lado. Ai, Deixa sempre ela, do então. ladinho. Deixa Ai, vem do leite, ladinho. deixa leite. Deixa leite. Se não deixar, ela não vai parar quieto. Pronto. Depois tu corta aí a Mabel Palmer. Imagina, deixa ela aí, velho. Mas, mas na época do estágio foi onde eu experimentei muitas coisas, sabe? Então, tipo, naquela época, obviamente, a gente não é sempre... Tenta ser o mais embasado em ciência possível, né? Mas eu costumo dizer assim, cara, quando o que é mais recomendado de evidência científica possível para ajudar meu paciente não está funcionando, vamos para macumba, sabe? Aí eu entrava para as macumba. E daí a macumba que eu brinco, obviamente, é, sei lá, fazer um protocolo clássico de SOT, fazer um protocolo clássico de ativador, fazer um protocolo clássico de Thompson ali, sabe? Então, na época da graduação, por exemplo, tinha horas que não estava melhorando, vamos para o protocolo clássico de Thompson. Vamos lá, palpar toda a isquiotibiais, palpar os 5 pontos, ver onde está mais, ajustar, se está IN, ajustar IN, coisa que eu não me preocupo tanto hoje, mas eu vou para esse lado, sabe? Então, eu sempre digo, sempre que eu converso com o Quirós, que meu foco é 100% centrado no paciente, né? Se a ciência está me dizendo, ah, Ian, talvez não ajude tanto, foda-se, eu vou tentar ajudar ele. Se eu ver que não está ajudando realmente, daí tudo bem, faz sentido, sabe? Mas eu sempre tento ir de cima para baixo no que o que a ciência vai me guiando. É, eu acho que te contar um pouco do meu caso, aí você fala se isso rola para você também ou não, né? Muitas vezes, dentro dos anos aí de atuação, no começo, obviamente, quando a gente está em clínica, quando a gente está falando de CIS lá, principalmente na Embi Morumbi, é tipo, meu, é teste em cima de teste, teste ortopédico, teste Exato, exato. neurológico, aquela coisa toda, assim, né? Então, você acaba até com... Aí, falando de poder de convencimento mesmo, né, com o seu paciente, você acaba atrelando muita coisa à base de ciência, né? Pô, vamos falar de curvatura, vamos falar de processo de artrose, processo herniativo, qualidade de disco, como é que tá. Porque daí você acaba ganhando o paciente naquilo, né? E ele acaba criando uma confiança em cima de você. Não estou falando que isso é errado, né? Mas Uhum. durante todos os meus anos aí, que também não são muitos, tá? Daqui a pouco eu posso mudar também e dane-se. Mas hoje, principalmente, eu vejo que a pessoa fica muito limitada dentro do conhecimento da quiropraxia falando sobre isso, né? Porque, teoricamente, se ela pega um bom neuro, um bom ortopedista, um bom fisioterapeuta até, ele vai falar da mesma forma. E aí não vai aplicar exatamente o que a quiropraxia tem no seu melhor potencial de entrega no paciente, né? Então, hoje, as minhas conversas com o paciente, elas são, 80% filosóficas, muito para ela poder entender qual que é a pegada da coisa. E no final a gente, beleza, cara, saiba que você vai ter um bônus muito grande pelo que você veio me buscar, né? Mas eu quero que você entenda que a quiropraxia também ela pode ser muito maior do que você está imaginando. Porque eu quero a minha clínica forrada de gente que queira se cuidar, cara. Eu gosto de família, eu gosto de atender criança, eu gosto de atender a galera inteira. Só que se a gente fica focando em cima de 100% em cima de ciência ou 100% em cima de problemas, dores e doenças, acaba É que ruim. reflete nisso, cara. Sua recepção vai ficar cheia disso. Isso me pegou bastante. Então eu mudei bastante principalmente nesses últimos 2 anos nesse sentido. Isso faz sentido para você? Como é que é? Você rola essas indagações ou não? Não, total, total. Na verdade, assim, ó, por mais que, novamente, todo mundo tem, acho que, um preconceito grande de mim, assim, do puro científico, o meu, por mais também que eu tenho mestrado na área de biomecânica ali, de ciência do movimento humano, minha comunicação com o paciente é muito quiropraxista raiz, sabe? Minha comunicação é muito quiropraxista raiz. Eu sou dos 755 ali, eu falo sobre luxação vertebral com o paciente. Podemos dizer assim, quando eu tô com mais
curto tempo com a avaliação do paciente, eu entro muito em mecânica, porque é mais fácil, ele entende rápido. Cara, mecânico, ó, sei lá, nem que eu fale ali, tua curvatura não tá legal, vamos melhorar isso, que vai rotar isso, que é uma forma de comunicação que eu não gosto, não acho nem que seja tão produtiva para o paciente, sabe? A venda é mais fácil, né? Rentabilizando, assim... Eu já tentei. Sabe que já experimentei de todos os métodos, assim, não tanto, por exemplo, indo para um não terapêutico, esse foi um que eu nunca gerenciei com paciente, tanto não terapêutico, mas a nível de educação do paciente, explicação do paciente, eu evito sair muito da mecânica. Eu posso até falar ali em relação à questão de tipo de hérnia de disco, tu tem um processo de inflamação, alguma questão mais bioanatômica, mas eu sempre tento ir mais para a parte fisiológica, que muitas vezes tu pode até trazer para a questão filosófica também, sabe? Total. Eu meio que... Eu tento ter, tanto na questão de processo de ajuste do paciente, eu tento ter várias ferramentas, mas o que eu mais estou tentando me aprimorar nos últimos anos é no processo de comunicação, ter várias ferramentas de comunicação. Até porque você precisa entender de que jeito que o seu paciente vai absorver mais também, né? Perfeito, perfeito. Porque você pode falar só de filosofia, só de filosofia. Aí você vê que o cara tá assim, você fala assim, beleza, cara, tudo que eu tô te falando de filosofia eu posso aplicar em cima de ciência também. E aí é legal porque o cara precisa absorver, né? Tu que é educador físico, tu deve perceber isso. Quando chega um educador físico lá no teu consultório, como é que é a forma de comunicação? Não muda muito? Cara, todo mundo da área da saúde, médico, fisioterapeuta, educador físico, eu trato 100% na filosofia. Eu não falo nenhum termo científico. Sério mesmo? Sério, eu faço de propósito e, cara, eu sinto que cativa muito mais. Porque o cara olha e fala assim, puta, velho, ó, te falar, eu já fui, eu sou da área, né? Sabe aquela coisa do eu sou da área? E você acaba pegando o cara muito de calça curta. E ele olha e fala assim, meu, essa semana atrás veio uma mulher, uma médica, cara, do Sírio-Libanês, lá, estacionou uma puta Audi lá, uma puta obstetra ali do Sírio. E aí eu comecei a conversar com ela, mano, tipo, muito a nível leigo da coisa e com muito exemplo, com muita analogia. Porque, cara, ela olha e fala assim, cara, se você tá fazendo desse jeito comigo, né, imagina, é muito legal, porque o cara que não entende nada é melhor ainda também, né? Então, assim, eu tenho muito isso. Geralmente o pessoal, todo mundo que eu converso aqui, cara, eu senti que é muito ao contrário até. Tipo, falando, não, você tem que falar com o médico ele precisa saber que você sabe tanto quanto ele, aquela coisa, sabe? Puta, eu não gosto disso. Não, mas é legal tu realmente essa questão de tu romper a expectativa do paciente, eu acho muito importante, sabe? Esse romper a expectativa dele é muito legal. E eu faço isso, por exemplo, em processo de educação em quiropraxia, com teste e reteste, né? Cara, sei lá, vai que ele chega para mim com o objetivo de melhora de dor ou de algum movimento, testa, ajusta, testa de novo. Aí ele olha assim, sempre abre o olho assim, ó. Cara, então eu rompi a expectativa dele com o procedimento. E na hora Total. da comunicação também, quando tu consegue romper essa expectativa dele, é ótimo, né? Ele cria uma aliança contigo muito maior. E o processo de dar continuidade ao gerenciamento dele, de venda ali, serve de forma mais tranquila também. Sim. Porque ele consegue aderir ao tratamento, ele consegue absorver bem a quiropraxia, não só para uma questão mais terapêutica, de gerenciamento, de reabilitação, de tratamento, mas uma questão também de prevenção e qualidade de vida, né? E que se Total. eu fosse, por exemplo, puramente focado em ciência, por mais que tenham estudos lá da APINEX a respeito de manutenção, de tratamento de manutenção, eu não faria hoje se eu fosse puramente científico, né? Mas eu faço com meus pacientes. Eu abordo muito com eles a questão de manutenção, a questão de processo biológico de lesão e de saúde, e dos clássicos 3Ts. Os clássicos 3Ts são as coisas mais simples e mais lindas de educação de paciente, sabe? Então, a forma de comunicação com o meu paciente, acho que é uma das coisas que eu mais estou chato nos últimos anos, assim, mais estou tentando me aprofundar mais. Porque a nível de procedimento, eu nunca vou dizer para um quiropraxista que eu acho que o meu procedimento é melhor do que o dele, porque eu estaria mentindo, sabe? Um cara que faz só toggle, um cara que faz, sei lá, tudo possível com o paciente, muitas vezes eles vão chegar em resultados bem parecidos ali. No máximo vai mudar para uma porcentagem pequena de pacientes, sabe?
Então, o que eu mais estou tentando aprimorar é a educação em paciente, fazer ele mudar hábito. Porque tu pode ajustar ele o máximo que tu quiser, mas tu nunca vai conseguir fazer ele, com um ajuste, mudar o hábito dele para, sei lá, se alimentar melhor. Ou mudar o hábito dele para se exercitar mais, ou mudar o hábito dele para gerenciar melhor a questão dos fatores psicológicos deles, de estresse, ansiedade, depressão e tudo mais. Exato. Eu acho isso fundamental, cara. Eu acho que até quando eu é que é foda, né? Hoje a minha linha de atuação ela tá muito diferente do que eu fazia anos atrás. Então, tipo, os caras chegam com uma caralhada de exame, assim, né? E puta, eu nem Ah, eu nem no olho prim- também. eu nem olho, nem olho, nem Eu olho. também. E assim, o cara chega assim, obviamente que num retorno eu gosto de explicar algumas coisas para ele poder entender. Eu falo assim, cara, eu só vou te explicar por uma razão. Pra você poder entender como é que tá a tua coluna, como é que ela funciona. Né? Eu acho que pra você poder lidar com o teu corpo, você precisa saber como é que ele funciona. Então, saiba que é exclusivamente para isso. Porque aí eu falo pra pessoa assim, eu falo assim, você tá preparada para escutar isso de mim? O quê? Não me interessa muito aonde te dói. Porque a gente vai fazer uma análise aqui, obviamente que você vai buscar algumas técnicas que até você vai buscar ponto de dor e tudo, eu não estou querendo dizer em cima Sim, disso. sim, 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 sim. Mas o discurso ele é muito esse. Mas acaba virando uma coisa, né, que é a venda, né, cara? Quiropraxia é um business também. Então, Sim, óbvio, com certeza. Tem gente que acha, fica meio receoso, ai, é também um business. Então, cara, a área não, da saúde é uma área das indústrias maiores que tem no planeta, sabe? Não deixa de exato. ser. Então, assim, principalmente quando eu trabalhei no Peru, era uma coisa muito mecanicista no sentido de venda, né, cara? Então, Uhum. a gente pedia aquelas radiografias inflexão e extensão, né, para você poder É, mostrar. Então, era muito mais para venda do que para você ter algum tipo de análise ali, perfeito. né? Uhum. Então, tipo, eu falei, caralho, velho, eu sei vender quiropraxia. Então, lá ganhei muito dinheiro. Ganhei mesmo. Aí, quando eu vim pro Brasil, montei a minha clínica, montei igualzinho, no mesmo padrão. E ganhei muito dinheiro aqui também. Só que chega num momento, cara, que você olha a tua agenda, você vê lá 40 nomes ali, 40, 50 nomes ali na tua agenda, aí você fala, caralho, velho, puta, eu eliminaria 70% desses pacientes aqui, sabe? É só BO, né? De gente que entendeu mesmo o que tá fazendo aqui, tudo bonitinho, é esse, né? Uhum. Como é que eu faço para conquistar mais desse cara aqui? Puta, aí fazer essa releitura, aí falar, aí, tipo, foi foda, né? Você tem um pouco disso também, assim? Cara, tu sabe que, assim, ó, quanto à questão de exame ali, obviamente, eu tenho que avaliar o paciente para ver questões específicas clínicas ali de contraindicação, mas, tipo, tem paciente que chega para mim, qual o que te traz até mim? Geralmente eu pergunto para o paciente, me conta um pouquinho da tua história, né? Ele fala, eu tenho uma hérnia L5S1. Aí eu, cara, eu quero saber de ti, não da tua hérnia. Daí ele começa a desenvolver mais, sabe? Então, o paciente que vem muito focado na parte bioanatômica ali são os pacientes mais chatos de gerenciar. São os mais chatos de gerenciar. E a minha prática hoje, eu tento, apesar de eu não ser não terapêutico, eu acho os quiropraxistas que têm uma comunicação voltada para o não terapêutico algo muito bom, focado no terapêutico até. Sim. Porque se tu olha, por exemplo, muito do que se aborda hoje nas dores lombares inespecíficas, que são influenciadas por multifatores, o cara tem uma hernia de disco ali, sei lá, tem uma hernia de disco que tem uma dor local. Cara, é um fator desse tamanho comparado a todos os outros fatores que podem estar influenciando. E se tu chega lá no teu consultório e tu fala, cara, eu tô pouco me fudendo pra onde dói praticamente, tu olha pra ele e fala isso, né? Tu pega ele de saia curta mesmo, que nem ele falou, né? E daí tu começa a abordar com ele, sei lá, os 3 T's. Cara, tu abordar com ele os 3 T's e como isso influencia no processo de saúde geral e que também vai influenciar naquele sintoma que ele tem de dor ali, esse método de comunicação eu acho mais É, brilhante, assim, sabe? Eu acho mais brilhante. Eu ainda sou terapêutico e acho que vou manter pelo resto da minha vida assim, porque eu sou muito centrado no paciente. Tipo, eu acho estranho eu tentar vender para o paciente o que eu quero vender para ele, não o que ele quer comprar de mim, sabe? Eu não sei se tu entende isso, mas, por exemplo, se o paciente vem para mim e fala, eu quero melhorar de dor, eu explico, tá bom, a gente vai melhorar de dor, mas para eu melhorar de dor, eu preciso melhorar a tua vida, entre aspas, sabe?
Então, talvez o não terapêutico fala, foda-se a dor, vamos melhorar a vida. Que no final tu tá melhorando a dor também, sabe? Sim. Na verdade, eu uso um pouco disso, em vez de usar a questão dos T's, eu faço dos pilares de saúde, né? Que Sim, você é precisa a do mesma quê? coisa. Mas é falar isso pro cara, né? Falar, meu querido, você precisa se exercitar, você precisa se alimentar, você precisa se hidratar, você precisa dormir bem, você precisa ter bons pensamentos. Se você tivesse feito isso aqui essa vida inteira, você estaria aqui com uma hérnia hoje? Aí o cara olha e fala, porra, não, dificilmente. Ah, legal. Então a gente chama isso aqui de prevenção. Agora, você já tem a tua hérnia. Se você se alimentar bem, se exercitar bem, dormir bem, você não vai melhorar da sua hérnia? Eu não tô nem falando de cura, tô falando de você se melhorar da sua hérnia. Ele falou, vou. Porra, a gente chama isso aqui de tratamento. Mas é a mesma coisa. Então esquece um pouco as tuas dores. Vai cuidar da tua saúde, brother. Perfeito, não, eu acho esse método de comunicação lindo, assim, de quem é, sei lá, straight, primeiro, segundo, terceiro paradigma, para mim é tudo baboseira isso, porque é a comunicação raiz, sabe, de um quiropraxista focado em filosofia. A única questão que eu mudo em relação à abordagem é eu tentar ver quais procedimentos que mais vão sair dessa queixa dele na hora, sabe? Aí, mas tu tá focado em dor? Não tô focado em dor, tô focado em saúde 100%. Só que eu preciso sair dessa dor para que ele melhore a saúde dele. É, Porque ele não vai conseguir dormir melhor se ele tiver num processo doloroso grande, ele não vai conseguir se exercitar se ele tiver num processo doloroso grande. Então eu preciso melhorar muito disso. E daí eu tento ir buscar na ciência como que eu posso melhor ajudar a saúde dele, não só a queixa dele. e o legal é isso, né? Porque assim, cara, tem muito estudante que ouve isso aqui, né? Então, às vezes, você cria uma linha de raciocínio ou do lugar que você está estagiando ou da clínica que você está atuando, né? E, meu querido, esquece tudo isso. É muito legal você passar por experiências, você entender como os outros trabalham, né? Mas você precisa montar ali o teu plano de você quer a sua recepção cheia de quem, né? Você quer cheio de famílias, você quer cheio de pessoas com hérnias discais e você vai ajudar elas todas. O que você quer? Porque daí você vai Uhum. montar ali uma linha de raciocínio no teu trampo, né? Esses dias o Rehat ele publicou assim, né? Uma pergunta parecida com a tua. Quem que tu mais gostaria de atender no teu consultório, né? Tipo, alguém pensando em saúde, alguém pensando em lesão e hernia de disco e tudo mais, fibromialgia, deu uma lista de lesões, assim, patologias. Eu falei, cara, tipo, eu penso sempre pensando em saúde, sabe? Mas, obviamente, esse primeiro aqui é quem vem o paciente para mim. Mas o paciente que entende é o paciente que se mantém pensando em saúde. Então, o meu processo de tratamento da melhora da lesão é tentar explicar para ele como a saúde é mais importante que a lesão, sabe? Porque, de certa forma, a lesão é o que o paciente me busca. E como eu sou centrada no paciente, eu sempre vou tentar ajudar ele no que ele precisa na hora ali e sempre tentando focar no que ele vai mais precisar para o longo prazo. Mas isso é um ponto importante também. Eu entendi e concordo 100%. Mas eu acho que você precisa construir a chamada de pessoas que vão chegar na tua clínica também. Perdão. Então, assim, obviamente, 90% das pessoas que chegam para mim vêm com dor e com lesões. Não tem como fugir. Então, será que não? Será que a gente, obviamente que é difícil, né, cara? É difícil. Hoje a gente vive num mundo que a gente só corre atrás quando a água bate na bunda. Mas a gente construiu um processo assim de marketing até focado em outras coisas a longo prazo, né? Eu não estou falando que isso vai ser algo imediato, né? Obviamente que nos próximos 10 anos vai aparecer gente com muita dor na tua porta. Mas, por exemplo, esses caras que trabalham, vamos falar aí terceiro paradigma, ou uns caras mais straights, né? Um Daniel Uhum, Nunes, um Felipe Ferreira, né? Uma uhum. galera que o Felipe Gianni. Então, assim, uma galera que constrói dentro do consultório deles, a longo prazo eles conseguem isso também. Então, isso é um fator que eu dou de mérito para eles, mas é difícil. Vou te dizer que eu não sei até que ponto, tá? Existe uma Ah, diferença entre o quiropraxista falar eu faço isso e o que ele realmente está falando. Óbvio, não tá, estou falando nenhum desses que tu tá dizendo, sim, tá? sim. Mas, assim, ó, uma coisa que eu até converso com o pessoal da Ajustar, inclusive com o Renato, que é, é o dono da Ajustar, né? E ele fala muito isso, que quiropraxia não vende. Tu pergunta, cara, eu tô te vendendo quiropraxia. Quiro o quê? Quiropraxia não vende. Quiropraxia não vende. Tu tem que colocar isso na mente de todo mundo.
Ninguém sabe o que é quiropraxia no Brasil. Nos Estados Unidos vende, porque lá já tem uma linhagem de quiropraxia de muitos anos. Mas quiropraxia não vende. O que vende no Brasil para o quiropraxista é resolução de alguma coisa. Seja a resolução de dor, seja a resolução de ter mais, de se afastar da doença e chegar mais próximo da saúde, seja a resolução para ter mais prevenção, mas quiropraxia não vende, sabe? Mas daí nos Estados Então, Unidos é assim também. Não, nos Estados Unidos, tu vai em qualquer esquina, tu falar de quiropraxia, todo mundo conhece. Mas Então, lá então, vende. mas é porque eles vão buscar alguma coisa também. Não, claro, mas o que eu quero dizer assim, se tu chega para uma pessoa e tá falando de quiropraxia, eu estou vendendo quiropraxia, independente Ah, de qual tá. paradigma tu tá, É. não muda nada, entendeu? Então não vende por si só a quiropraxia. Se o paciente chega no meu consultório e eu não falo que eu sou quiropraxista, talvez ele me compre sem nem saber que eu sou quiropraxista. Por quê? Porque eu estou resolvendo o problema dele. É isso que eu quero dizer. Sim, tá, entendi. Tu entendeu? Mesmo que eu fale a mesma coisa que eu falaria a respeito de um quiropraxista no terceiro paradigma. O que eu quero dizer, basicamente, é que, por exemplo, deixa eu pensar um exemplo. Sei lá, Coca-Cola, tá? Coca-Cola no início, quando lançou, ninguém sabia o que era Coca-Cola. Era uma coisa preta ali, horrível, que ninguém tomava. Hoje em dia, se tu fala Coca-Cola, tu já sabe o que ela vai te oferecer. Ela vai te oferecer, sei lá, o frescor, ela vai te oferecer mais refrescância, ela vai te oferecer ali uma satisfação, um monte de açúcar e tu vai ficar bem faceiro. Então, o Uhum. nome Coca-Cola vende. A quiropraxia, o nome não vende. Mas então, Não mas pensa. vende nem como uma resolução de problema, nem como uma resolução de subluxação, nem como uma resolução de ter mais saúde, na minha opinião. Mas eu acho importante essa história de. Eu entendi. Mas pensa comigo, a gente está aqui na quiropraxia no Brasil há o quê? 30 anos? Sim, sim, sim. Então, assim, a gente está muito fetal ainda. Então, é um Mas embriãozinho. Então, muito imagina o embrião seguinte. mesmo. Hoje, se vem um cara com uma hérnia de disco no teu consultório, você explica a hérnia de disco e você cuida da hérnia de disco do cara e o cara ele melhora. Ele fica bem, fica zeradinho, sem dor, sem sintoma nem nada. Para quem que ele vai indicar a quiropraxia? Ah, sim, ele vai indicar a quiropraxia para quem está com queixa. Exato. Então, assim, esse processo de mudança de educação, velho, ele é muito a longo prazo. Eu sou um cara que eu uso muita coisa dentro, vamos, é que para poder exemplificar a gente precisa Não, rotular, pode né? falar dos paradigmas, fica mais fácil. Então, assim, eu acho que o pessoal que trabalha mais nesse sentido, né, dos straights ou de um terceiro paradigma, cara, eles têm uma questão de educação interna com os pacientes e uma questão de marketing que eu acho muito sensacional. Eu acho que até o pessoal mixer ou que trabalha com algo mais terapêutico, eles podiam usar muita coisa do que eles usam dentro da prática deles. Isso eu conversei já com a Ju Piva, com a Lilian, com a Letícia, que a gente fica se falando bastante, a gente já conversou sobre isso. Fala, tem um monte de coisa de educação, educação continuada, uma cacetada de coisa que você pode aplicar no teu consultório Eu terapêutico uso também. muito, eu uso muito. Então, assim, cara, eu acho que, obviamente, ficou meio polarizado, né? Tudo que se polariza fica tipo, ah, nossa, o cara é isso, ou o cara é aquilo, né? Mas você tem que filtrar, cara. Filtra as coisas que te fazem bem, que você acha que tá certo, né? Perfeito. Mas é uma doideira, eu entendo. Mas eu acho importante, cara. Eu, assim, não é essa questão de eu não gosto de também fazer propaganda com ajuste, com crack, né? Eu sou um cara que eu evito, por exemplo. Não acho ruim que as pessoas façam, né? Mas eu evito. Eu quero tentar desassociar um pouco nesse sentido e poder, quando a pessoa chegar no meu consultório, eu poder explicar algumas coisas a mais ali e dar uma desvinculada disso, né? Então é mais nesse sentido que eu falo, dessa parte de marketing e tudo, para você chegar daqui, sei lá, 20, 30 anos e só gente querendo buscar saúde com você. E pouca gente com dor. Mas você precisa construir isso, velho, porque você não se mexe, você nunca vai ter. Não, com certeza. O processo de pacientes que vêm para ti por indicação, eles vêm assim. Eu não sei, É, obviamente, qual que é a porcentagem de paciente que vem no teu consultório, quem está ouvindo, que vem por indicação. Indicação, né? Mas se alguém vai por ti sem indicação, eu duvido que ele procure por saúde. sim. É. Por exemplo, hoje o meu marketing, eu não sei o que funciona mais aí com você, né? Mas assim, a gente não foca tanto em mídias sociais, a gente foca bastante em Google, AdWords e tudo mais.
CEO, né? Então, a minha propaganda dentro do meu site, dentro das minhas coisas, é tudo não terapêutico. Mas eles estão ali no meu algoritmo, entendeu? Então, ali a curto e médio prazo, vai aparecer muita gente com dor, porque ele foi buscar lá dor Óbvio. na coluna, mas talvez é uma oportunidade que eu tenho de mudar a linha de raciocínio do cara, né? E talvez se ele não gostar do meu negócio, aí eu indico para outro cara, entendeu? Então Não, eu tô claro. fazendo um bem para Kiro ainda. Sim, 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 sim. Mas, tipo, um paciente que vai para ti de forma terapêutica, tu pode até educar ele como não terapêutico, ele pode melhorar. Com certeza ele Sim. melhora tanto contigo do que melhora comigo, que sou terapêutico. Mas o importante é que ele entenda o como é importante ele preservar a saúde, ao invés de ficar só resolvendo doenças, sabe? E esse tipo de educação do paciente que vocês fazem, e eu faço também, que eu acho muito brilhante. Mas o paciente que vem por mídia, ele vem para resolver um problema, sabe? O que vem por indicação, eu concordo. E com certeza os teus pacientes, eles vêm para ti por indicação, muito pensando nessa questão de prevenção, de vida mesmo, e não de lesão, né? Eles não ficam indicando, talvez, assim, ah, vai lá que eu tinha uma dor lombar e resolvi minha dor lombar, sabe? Ou É, então, não sei como eles se comunicam, sabe, a respeito disso. Ah, vai lá porque eu fiquei melhor, me senti bem, o bem-estar. Não sei é, como é essa comunicação, mas de modo geral, a mídia digital, talvez hoje em dia é o que mais traz a maioria dos pacientes de grande parte dos quiropraxistas que estão fortes na mídia digital, né? Muito deles, eles procuram por resolução de problema, né? E muitas vezes esses problemas são de dor, que é a maioria. Eu não acho interessante a gente vincular a quiropraxia a isso, mas eu acho que isso é o que traz gente para o teu consultório. Daí o teu objetivo é o quê? Mudar a cabeça dele. é. Principalmente a Porque curto assim, ó, prazo, né, também. Você precisa pagar as contas também, né, meu querido? sim, não, claro, com certeza. E não só a curto prazo, até a longo prazo. Tu não pode só pensar em pacientes por indicação. Quanto mais pacientes tiver no consultório, melhor. Se o teu consultório estiver lotado de pacientes, sei lá, só de pacientes que estão pensando em saúde e tua agenda estiver lotada, tu vai ter que expandir. Tu pode expandir contratando gente, talvez ele não tenha a agenda dele, daí tu vai ter que chamar gente. Que tipo de gente? A que mais vem é gente com resolução de problemas, sabe? E a resolução de problema, que tipo de problema? Muitas vezes dor lombar, dor cervical. Mas o mais importante é tu tentar ao máximo dar esse senso de luta por saúde do paciente. Tu tentar educar ele isso. Olha, tu tá com tua lesão, mas se tu tivesse feito muitos outros fatores, se tu tivesse cuidado de várias outras coisas, talvez tu não tivesse nesse processo hoje. Aham. A filosofia do livro, o livro da filosofia do Virgil Strange, ele passa muito isso, né, da questão do espectro de saúde e doença ali. Então, tipo, hoje tu tá te afastando muito de saúde e já tá próximo de uma lesão grande. Então, o que era mais importante era tu ter te afastado dessa lesão antes dessa lesão acontecer. E se tu olha hoje para qualquer uma das queixas neuromusculoesqueléticas que o paciente nos busca, a gente já saiu e está saindo cada vez mais de um paradigma puramente biomédico, de tipo, tem uma hernia de disco, eu tenho que tratar a hernia de disco, para um paradigma biopsicossocial. Esse paradigma biopsicossocial está totalmente a ver com o que os Palmers falavam lá atrás, e que eu sempre reduzo e resumo no biopsicossocial nos 3 T's da quiropraxia. E esses 3 T's estão muito influenciando nessa questão biopsicossocial e são os mais importantes do tirar o paciente do biomédico e trazer para o biopsicossocial. Mas de um É, jeito ou de outro, o que enche teu consultório ainda é o paciente querendo resolução de dor, sabe? dá uma pincelada nos 3Ds, principalmente para os estudantes que estão aí, que nunca ouviram falar, né? Você já falou algumas vezes nisso. Eu sempre tento educar meu paciente com base no 3T's. Por quê? Porque ele consegue englobar muito do biopsicossocial, né? O biopsicossocial, dando um resuminho antes de falar até do 3T's, foi um método de gerenciamento de qualquer tipo de lesão, criado até pelo Charles Angel em 1977, se não me engano, que ele viu que muito das lesões, das patologias, que na época dele, estava muito embasada na teoria dos germes, né? Então, meu corpo está aqui, fechado, entrou uma coisa, criou um problema, eu preciso tirar essa coisa para resolver o problema. Sendo que hoje, para qualquer tipo de lesão, e não só do que a gente gerencia, neuromusculoesquelética, mas sei lá, de câncer, qualquer coisa, ela é influenciada de forma multifatorial. Multifatorial.
E daí os 3Ts, ela entra de forma linda para tu educar o paciente a respeito dessa multidimensão que influencia na lesão do paciente, né? E os 3Ts basicamente é o quê? O trauma, que está muito associado ali aos fatores mecânicos mesmo. Então, por exemplo, quedas, batidas, tu ficar muito tempo na mesma posição, tu ser sedentário, todos esses são os fatores mais mecânicos. Antigamente, por exemplo, eu falava como muito de má postura. Hoje em dia, a nível mais de atualizando o T de trauma, a gente, com base na ciência, consegue atualizar um pouco desse T do trauma para saber que a manutenção da postura que influencia mais do que a postura errada, entre aspas, né? O outro T ali seria associado mais a toxinas. Então, que, por exemplo, lá atrás, na quiropraxia, falava, vacina do mal, não sei que tipo de comunicação que tu fala, ou quem ouve fala, mas a respeito do quão mal a vacina é ali, né? Hoje em dia, a gente já sabe que já tem uma segurança muito maior para a vacina. Então, o toxinas tira um pouco a questão da vacina, que se falava nos livros de filosofia antiga, e puxa mais para a questão de quê? De questões alimentares. Hoje tem revisões e revisões sistemáticas mostrando que alguns tipos de alimentação elas tendem a influenciar muito negativamente no processo de má qualidade de vida, de dor, de processos de pacientes com fibromialgia. Então, todas elas vão influenciar para o paciente se afastar da saúde e chegar mais próxima da dor, lesão e menos qualidade de vida. E o último está bem associado ao TOTS, né, que seriam pensamentos ali. Que daí a gente vê uma associação super alta de pacientes com depressão e dor lombar, de pacientes associados com a questão de fatores cognitivos, de, por exemplo, movimento vai me trazer lesão, de eu carregar uma caixa pesada ou moderada ali vai me trazer uma lesão, de que eu sempre tenho que ficar com a coluna travada, com a postura ereta o tempo todo. A única coisa que eu atualizo sempre ao longo dos anos com o uso da ciência é o quê? Tentar atualizar os 3Ts. E os tipos de estudo que, por exemplo, desculpa me alongar na conversa, mas os tipos de estudo que eu mais acho brilhante, que eu gostaria de pesquisar em doutorado, é ver quais são os fatores que são mais preditores de problemas lá na frente, sabe? Mas a gente, quando você explica assim os 3Ts, a gente está falando. Você está me escutando? Ou está travado? Peraí. Será que se eu voltar? Vamos ver. Voltei a gravar. Mas você me Falei escutava e demais. eu estava Oi? normal ou não? Eu estava travado para você também ou não? Não, tu tava normal, na verdade. Tu tava normal, daí parou. A gente Acho travou que o numa pose Instagram. legal também, não se preocupa não. Ah, então tá ótimo. Eu nem vi que eu travei, aqui tava mexendo, tu tava assim me olhando com uma cara de o que esse infeliz tá falando, né? Mas não sei que hora parou ou não, mas É. foi onde mais ou menos, lembra? Mais ou menos, Não, basicamente. na real eu tava falando assim que esses 3Ts eles se exemplificam nos três estresses que a gente tem na nossa vida, né? De químico, físico e emocional, né? Isso, isso. Quando eu falo, aí você pode até me dizer se eu tô falando alguma besteira ou não, né? Mas quando eu falo desses três estresses, né? Causadores de subluxação, a gente, principalmente, eu tento desmistificar que existem estresses positivos em cima disso tudo também, né? Por exemplo, quando a gente faz uma atividade física, a gente está lesionando o nosso corpo, né? A gente está criando microlesões, fazer um treino de hipertrofia. Você está lesionando a fibra muscular e tudo mais. Então, isso não deixa de ser um estresse. Na hora do parto, né? Ou quando um bebê ele começa a querer andar e ele tem as quedas deles, né? Isso não vai fugir do estresse traumático dele, né? E é algo positivo, é algo que faz parte. O estresse Sim, emocional é a sim. mesma coisa, felicidade, né, cara? Você vai te trazer euforia, vai te trazer ansiedade. O estresse químico é a mesma coisa, cara. A vacina que você deu exemplo, né? Hoje, obviamente que vai fazer bem para você, vai fazer bem para a população, mas não deixa de ser um estresse químico dentro do teu corpo, né? Então, faz parte, faz sentido? Não, não, com certeza, com certeza. Óbvio que existem estresses que são positivos e estresses que são negativos, né? Mas não É, deixa de ser tudo associado a um estresse, seja ele químico, psíquico ou mental, ou físico ou mental, né? Mas o que eu tento fazer é justamente mostrar para o paciente quais que são os mais positivos e quais que são os mais negativos. Mas tua linha de raciocínio está perfeito, eu concordo contigo. E muitas vezes o paciente vem para a gente o quê?
eu me movimentar é um estresse negativo, físico. Eu falo, Uhum. não, olha, nesse teu quadro, depois de, sei lá, de 10 anos de lesão que tu pode se movimentar, então vai ser um estresse positivo. Ele vai gerar micro-rupturas no teu organismo, com certeza, mas o nosso corpo, ele é um tecido que eu falo que ele é um tecido plástico, ele é um tecido antifrágil, ele é um tecido que, após ser estressado, ele regenera muito melhor do que ele estava antes. Então, tu vai ter uma produção maior, uma resistência maior e por aí vai. Né? Exato, exato. Eu acho legal. Eu acho que, você vê, esse é o exemplo perfeito de você entender como alguém terapêutico e alguém não terapêutico vai usar a mesma linha de raciocínio, né? Cara, é por isso que eu acho muito... Não é que eu acho idiota, né? Eu digo que é idiota para as pessoas tentarem criar uma pulga atrás da orelha, né? Mas por isso que eu digo que é idiota essa questão de straight mixer, de paradigmas e tudo mais, porque no final das contas nenhum está sendo mais... nenhum está sendo melhor que o outro, tá? E eu, tranquilamente, eu falo que por mais que eu tente usar o máximo do que tem de evidência científica possível com meus pacientes, muitas vezes eu vou gerenciar coisas que talvez não tenham tanta evidência científica, desde que não traga risco ao paciente. Sim. Mas dificilmente eu vou ter, ou alguma outra pessoa, algum outro quiropraxista vai ter uma quiropraxia que seja melhor, mais eficaz para o paciente, sabe? Total, mas às vezes eu acho que, sei lá, cara, eu acho que é importante, né? Porque como é que você vai exemplificar as coisas e poder ensinar de uma determinada forma sem rotular também, né? Sei lá, Não, claro. Então, assim, obviamente que hoje, na última década, o polarizar está ruim em qualquer área, não é só na quiropraxia, é na política, é no futebol, é no cacete A4. Né? É que dentro da quiropraxia isso se causou também, né? Vai fazer o quê? Mas eu acho bom essa polarização. Hoje em dia eu incomodo quanto a ela, porque hoje em dia eu entendo todas, entendeu? Uhum. Mas para mim, lá na época de faculdade, que nem tu perguntou como é que tu te via lá no início de faculdade, para mim isso era extremamente importante, né? Era onde eu conseguia ver, tal pessoa é assim, tal pessoa é assim, vamos tentar construir como é que vai ser o Ian lá na frente, sabe? Tem uma frase, eu não vou, calma aí, deixa eu ver se eu lembro. Não vou lembrar, mas eu não lembro exatamente como era a frase, mas basicamente diz o quê? Que uma vez tu só pode começar a quebrar as regras depois que tu dominar todas as regras, sabe? Então tá muito associado a isso. Tu só pode tentar entender melhor e dizer que, cara, isso é babaquice no final das contas, depois que tu entende elas, porque a nível didático é extremamente importante. Que nem o próprio processo de ajuste. Hoje em dia, por mais que talvez me xinguem por isso, mas muitos dos procedimentos dos ajustes, muitos deles eles têm uma similaridade grande a nível de benefício clínico para o paciente. Isso significa que eu não vou tentar me aprimorar ao máximo para eu conseguir fazer o melhor ajuste? Não. Isso significa que eu vou aprimorar ao máximo ele, vou saber usar qual que eu preciso para o meu paciente, e mesmo que eu saiba que, sei lá, QMRB e cadeira cervical Gonstead ali vai ter o mesmo resultado para o paciente, vai ter paciente que com cadeira cervical vai responder muito melhor e pacientes com MRB vão responder muito ruim, sabe? E sendo muito Então eu sincero, preciso dominar as regras. e sendo muito sincero e transparente, é por isso que tem um monte de gente de curso de fim de semana que trabalha há 10, 20, 30 anos, cara, e tem gente que tudo bem, ele não sabe o que está fazendo, mas existe o resultado clínico junto, né? Exato. Por isso que eu digo muito assim, né, que a principal diferença do quiropraxista para muitas vezes um estralador de ossos, óbvio que tem muitas diferenças, não me xinguem a respeito disso, né, mas está muito em como tu comunica com o paciente. Então, como tu tenta modificar hábito, como tu explica para ele saúde, como avalia em como tu sabe fazer em quem tu não pode ou quem pode fazer. E daí é uma questão óbvia de diagnóstico que todo quiropraxista, independente do paradigma, ele domina de forma base muito forte, né? Mas o quiropraxista, além de um bom ajustador, ele tem que ser um excelente comunicador, sabe? E isso é algo que sempre falavam para mim lá na época de filosofia, que eu não dava bola, e hoje em dia eu dou muita bola, não só por um processo de venda, mas por um processo de melhora clínica do paciente. Porque eu sei que se eu começar a modificar hábito nele, eu sei se eu começar a explicar para ele que muitas vezes que se ele tiver uma dor, que ao invés de ele ficar desesperado em casa, acamado e tentar me ligar, mesmo que seja no domingo ali, se ele tentar se movimentar aos pouquinhos e essa dor já reduzir, isso é positivo. Se ele não tiver trauma, muitas vezes não significa que teve uma
uma lesão nele, que ele pode ir ganhando essa autonomia, entender mais o corpo dele, ele se usar a frasezinha clássica que está na mídia de se empoderar da saúde dele, né? É extremamente positivo, né? Então, por isso que eu digo que o quiropraxista tem que ser um ótimo comunicador. Né? E você é um cara feliz, cara, com o que você conquistou? Você tem ambições ainda dentro da tua profissão, do que você quer? Cara, tu sabe que eu acho que eu me considero aposentado. Por que que eu digo isso? Porque eu consigo ajustar meus pacientes, que é algo que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Eu consigo produzir um pouco de ciência, que é algo que eu quero fazer pelo resto da minha vida, né? E eu consigo ter uma felicidade de família, que é algo que eu pretendo ter pelo resto da minha vida. Então, eu já me considero aposentado. Talvez lá na frente eu diminua um pouco essa intensidade desses 3 fatores ali. Okay. Né? O que equilibre eles um pouco melhor, talvez. Exatamente, talvez reduzir um pouco mais, mas tipo, eu nunca me vejo deixando de produzir ciência, produzir meus artigos, eu sempre estou tentando produzir, publicar, obviamente às vezes aceita alguns, às vezes não aceita, tem que reescrever, mas todos os dias de manhã eu estou escrevendo artigo, produzindo ciência, todos os dias eu estou ajustando pacientes, tentando modificar vidas, e todos os dias estou tentando buscar minha felicidade ao máximo. Mas eu acho que felicidade não é algo que tu busca, é algo que tu se sente, sabe? Então, tipo, eu era feliz quando eu não tinha talvez todas as coisas, sei lá, materiais ou não materiais que eu tenho hoje. Mas eu vejo que a felicidade é algo que é um estado e não algo que tu conquista. Exato. É um equilíbrio hormonal ali que você vai ter em alguns momentos da tua vida, né? O legal é você estar em busca sempre, né? Isso. Estagnado tu não pode estar, né? Pô, é jamais. interessante tu sempre estar em busca de alguma coisa ali, mas não te diria exatamente se eu tenho algo que eu almeje extremamente agora, que eu já me considero muito, muito aposentado, podemos dizer assim. Eu tô feliz com o que eu tenho, o que eu sou hoje. Tipo, não, pô, eu quero montar minha clínica, nossa, eu quero trabalhar fora do país ainda, pô, eu, sei lá, minha prática clínica ainda tenho coisa que eu quero fazer, não tô conseguindo, né? Não, quanto a isso, com certeza. Tipo, a minha arrogância lá do início, que eu sempre falei contigo, isso já saiu. Então, eu sei que amanhã eu posso falar, cara, eu tenho que mudar tudo. Eu vou lá e vou tentar mudar tudo, sabe? Tanto a nível de prática clínica, eu sempre estou tentando me atualizar, modificar muito, sempre estou tentando buscar no que eu consigo ter de acesso mais rápido, que é a ciência, que é uma produção absurda, né? Mas, obviamente, que eu não consigo ficar atualizado de tudo. E eu não me considero um quiropraxista que estou o máximo embasado em ciência possível, porque se tu pegar, até antes de terminar, mas se tu pegar, por exemplo, a área da cardiologia, tá? Que é uma área que mais é considerada, assim, a área médica que mais embasada em ciência e prática baseada em evidência que existe, os procedimentos da área da cardiologia, só 10% tem um nível altíssimo de qualidade de evidência. Então, imagina, se o nosso cardiologista que cuida do nosso coração não tem uma prática altamente baseada em evidência de nível top A, né? Imagina a gente, quiropraxista, que ainda está com muitos percalços de profissão, que a profissão ainda sofre muito preconceito e que ainda a gente tem muito racha entre quiropraxistas. E que esse racha, para mim, é a coisa mais besta que tem, que a gente só faz desandar a quiropraxia, sabe? Ao invés da gente tentar ficar unido, entre aspas, né? Cada um na sua individualidade, mas todos unidos pelo mesmo propósito, né? Mas sempre sem um querer desmerecer o outro, a gente ia crescer muito mais, né? É problema de ego, você acha ou não? Cara, não sei se tu concorda comigo, mas, por exemplo, na minha opinião, é problema de briga de mercado. Lá nos Estados Unidos, quando eu fiz intercâmbio para lá, uma coisa que era bem engraçada, assim, que ficou muito chocada na minha mente, acho que tu é um pouco do marketing, acho que tua mãe que é, na verdade, né? Isso, perfeito. Então, eu vi tuas lives, viu? Boa! Então, tu perguntando para ela, talvez tu deva saber, mas uma coisa que me chamou muita atenção lá nos Estados Unidos, né? Que lá tinha 2 comerciais clássicos de seguradora de carros. Uma era da cor vermelha e uma era da cor azul, não vou lembrar o nome. E o comercial da azul era falar mal da vermelha. E o comercial da vermelha era falar mal da azul. E, cara, então, tipo, era uma época sensacional do marketing, da publicidade.
Mas, cara, segue assim até hoje na quiropraxia. Eu acho que é a maior burrice. É straight falando mal de mixer, é mixer falando mal de straight. É straight, é mixer se dizendo mais científico do que outro, que já teoricamente é científico e saindo de Nada. associação. Então, É, tipo, é muita briguinha de ego. Daqui uns dias a gente vai ter 10 mil associações ali, quando vê uma associação para cada quiropraxista, sabe? tá, puta, cara, essas semanas atrás aí, tá vindo o Bruno, ele é estudante de quiro, né? Tá no terceiro ano, acho. Aí ele, uma vez por semana, ele vai lá na clínica acompanhar. Aí eu tô conversando com ele, cara. Aí eu tava falando de Jundiaí, né? Que eu era de São Paulo, cheguei em Jundiaí, tava no colegial, assim. Então, aí tava Uhum. explicando, pô, cheguei aqui, pô, era um shopping só, né? Eu falei, puta, eu vim aqui na estreia do Senhor dos Anéis. Aí eu falei, puta, Olha só. que ano que é o Senhor dos Anéis? Eu entrei pra ver, cara. Eu fui no cinema assistir a estreia do Senhor dos Anéis em 2001. E o Lazarento me vira e fala assim, puta, eu nasci em 2000. Já tá dentro de 2000 ali, né? Aí eu falei, filha da puta. Então, aonde que eu quero chegar com isso? A molecada, cara, é sensacional você ir no YouTube e começar a ver toda a história da publicidade entre Coca-Cola e Pepsi. Os Uhum. comerciais que os caras faziam é sensacional, cara. É sensacional. Você já viu? Já chegou a ver? É uma briga, né? Um falando mal do outro, né? Nossa, tem um que é clássico, que é o menininho, ele vai com a moedinha na máquina de lata ali, né? Aí ele põe, ele pede uma, eu não sei qual que era agora, se ele pede uma Coca ou se ele pega uma Pepsi, daí ele vai lá pede outra Uhum. Pepsi. Aí ele põe, sobe em cima das duas para poder alcançar o botão da. Ah, é verdade. Eu lembro desse. Eu lembro desse. E é Puta, então bem isso. é clássico, clássico. E daí, e, tipo, uma coisa que eu odiei, por exemplo, agora dando rótulo, né? Tem que dar rótulo, que nem tu falou, do terceiro paradigma, é que eles se diziam a verdadeira quiropraxia. Ah, não, Cara, vai tomar no olho do cu. Desculpa, tu pode cortar, mas não, concordo. a verdadeira quiropraxia, pelo amor de Deus, para, sabe? Então, tenta criar um teu marketing ao invés de falar mal do próprio quiropraxista, sabe? É que nem com fisioterapeuta, cara. Eu vejo a galera, nossa, porque, nossa, tal fisioterapeuta tá fazendo isso. Porra, esquece os caras, velho. Vai trabalhar. Sim, vai trabalhar, pensa igual, pensa igual. Que daí quando chega paciente para mim, cara, e qual que é a diferença? Tipo, da Kiro e Yoshida, eu explico a nível filosófico a diferença, são profissões diferentes, são totalmente diferentes. Aí eu até falo para ele, olha, talvez os dois cheguem no teu objetivo, que atualmente é redução de dor, mas tem que ser alguém bom e eu sou bom. Tipo, eu não tô falando mal dele, eu sou bom, pronto. Eu tô falando bem de mim, não tô falando mal do Osh, sabe? Exatamente, exato. Assim, qual que é a diferença? É formação. Eu não entro, não me alongo muito Acabou. nisso, ainda mais quando eu tô com pouco tempo, né? Ah, Mas eu sim. entro, né? Mas eu concordo contigo, essa briguinha de ego, total briguinha de ego, na minha opinião, e briga de mercado. É ego e mercado. Portanto, que tem ego não só nos straights, mas nos mixers, e isso a gente viu recentemente. Pode ter sido outras questões que a gente não sabe, mas toda essa bagunça que deu na WFC essas últimas semanas, que eu É, o não vou Rafael, entrar nos méritos. o Rafael postou algumas coisas e eu fui atrás. Principalmente eu tô lá dentro da FLAC, né? E tem algumas coisas que não é exatamente aquilo, né? Não, claro. A gente estava discutindo isso na 755, a gente ia até se pronunciar, já que agora nós somos uma entidade. A Caralho. gente ia se pronunciar, né? Mas deixamos de lado isso por enquanto. Deixa os BO não vai acrescentar em nada pro aluno que está vendo ali a 755, sabe? Exato. Se eu fosse para opinar, né, quem sou eu para opinar alguma coisa? Mas eu também acho, velho. Não vai mudar em nada no objetivo de vocês, velho. Exatamente. A gente não Ficar dando quis. palanque. Eu preferi deixar de lado também. Até a gente perguntou, eu falei, cara, vamos fazer, não vamos fazer? Vamos falar, vamos chamar alguém, não vamos chamar alguém? Daí, tipo, vamos deixar, preferiram deixar para o pronunciamento oficial, né? Então, deixa para o pronunciamento oficial e deixa 755 de lado disso. Vamos Boa. focar no que a gente consegue ajudar melhor os alunos ali. E para a gente terminar, quero spoilers. O que está acontecendo? O que vocês estão aprontando? Para quando? Para Mas, quem? então, acho que toda essa bagunça da 755, né? A 755, ela, nas lives que tu já fez com os outros, eles explicaram um pouco da nossa história, como começou e todo esse revezamento de quiropraxistas que já passou pelaquela casa.
Mas esse ano a gente decidiu retomar e reviver a 755, né? Então, com o Instagram, que foi criado na época de que a maioria estava parado, logo ali por março, abril, né? A gente criou o Insta, quem não segue aí, siga, é @755kiro. E a gente começou a produzir alguns conteúdos para isso e finalmente, nas últimas semanas, nós nos reunimos, os professores, 7 a gente estava dessa vez, mas pretendemos que chegue a mais nas próximas, né? E montamos um curso com bastante conteúdo interessante. Então, tem coisas sobre imaginologia, tem coisa sobre os mecanismos de ação do ajuste. Então, quais são os mecanismos? Será que são puramente mecânicos, puramente fisiológicos, puramente neurológicos? Todos os mecanismos bem destrinchados. Tem coisas sobre biomecânica, anatomia, tem coisas sobre prática baseada em evidência, o Paulo está abordando bem isso. Tem coisas sobre ajustes, então vamos ter a parte prática também, de alguns ajustes interessantes. Tem coisa voltado para a parte desportiva e para a parte terapêutica, quem gerencia, por exemplo, com IASTM, né, que é o mobilização instrumentalmente assistida de tecidos moles, que é o Graston, o famoso Graston ali. Então tá um conteúdo bem interessante. Eu espero que fique pronto, hoje é dia 19 de setembro, espero que fique pronto até o dia 19 de outubro, no máximo. Até um 100% mês online. fica pronto. Na verdade, ele vai ser todo gravado, já foi gravado, né? A gente gravou ele presencial em Búzios, a gente reviveu a casa, alugamos uma mansão, e literalmente uma mansão, puta que pariu, era uma baita casinha. E daí conseguimos gravar tudo. E daí a gente dividiu em 2 módulos, né? Como é que a gente vai fazer? Basicamente, o primeiro módulo tem alguns conteúdos específicos, desses que eu falei aqui. Ao final do primeiro módulo, a gente vai fazer uma ao vivo daí para retomar todo o módulo e tirar dúvida, né? Porque vai ter bastante conteúdo, então como vai ser o conteúdo gravado previamente, quem tiver dúvida, a gente vai dar todo esse suporte no final do primeiro módulo. Final do segundo módulo, a mesma coisa, vai ter uma ao vivo com todo mundo, para tirar dúvida e retomar todos os assuntos com todos os 755 que deram aula. E daí a parte mais incrível, não sei se tu sabe, mas a 755, muito dela, ela sobreviveu montando festa. Então, tipo, sempre que a gente precisou de uma geladeira nova, queimou a geladeira, nas 755 Par, a gente sempre fez umas festas em épocas de congresso, em épocas não só de congresso de quiropraxia, que era open bar, e nela a gente sempre conseguia tirar um dinheirinho para trocar geladeira, pintar a casa, colocar sofá novo, comprar maca e tudo mais. E ao final do curso, na verdade, a gente vai ter um 755 Party online. Então, mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, ó. Vai ter Agora a o meu festa, acabou, né? vai ter a festa no Zoom. Vai ter a festa no Zoom, vai ter a festa no Zoom. Daí é para falar a zoeira e falar merda, né? Daí esse é para falar a zoeira e para falar merda. Que eu acho que vai ser a parte mais engraçada. Eu vou dar muita risada com isso. Porque quando junta... Tu presenciou isso, né? Quando junta 755, meu Deus do céu. Então, É por isso que cada um falando para um lado, né? é o que eu preciso me justificar de por que não saiu esse episódio ainda. Que assim, pra a galera que ouve não sabe, talvez, mas a gente já gravou, cara, com uma galera da 755, todo mundo. Só que editar aquilo, cara, tá um inferno. Imagino. Então eu não sei se eu vou utilizar. É por isso que eu tô fazendo de cada um de vocês aqui. Não, imagino, deve ter dado trabalho mesmo. Mas foi divertido, né? Mesmo que não saiba o Foi, episódio, foi não. engraçado, né? Velho, eu gravo isso aqui pra mim, tá? Aí a galera que ouve é bônus. Mas sério, foi bem engraçado a gravação, né? Porque a gente tinha o planejamento de gravar domingo e segunda, ou sábado e domingo, e no final a gente gravou até segunda de noite. A gente terminou de gravar, aí daí eu ia sair mais cedo, que eu tava com o Leonardo Pinetti, né? E a gente terminou de gravar, arrumou tudo, entrou no carro e foi embora. Então, tipo, tem bastante conteúdo, tá muito legal. A parte de imagem do Daniel tá absurda. A parte de ajuste de Creston, do William, tá muito top. A parte de ajuste do Paulo tá legal. Minha parte, de modéstia à parte, né? A gente tem que ser humilde, mas realmente tá bom pra caralho. Puta que pariu. De mecanismo de ajuste ficou bem legal também. Então, tem bastante conteúdo legal. Vai ser interessante. Vai ser basicamente isso. Um curso online, editado. Vocês vão conhecer o estagiário. Tem gente que acha que o estagiário é invenção, mas vocês já viram até o estagiário, ele existe. E ele tá lá. Ele morou na 755. Alguém tem que adivinhar quem é ainda. A gente não vai fazer uma aula só dele, porque a gente fez a enquete e eles não quiseram, né?
Então, tipo, a voz do povo é a voz de Deus, né? Mas já que eles pediram uma aula só sobre a história da 755, o estagiário vai estar falando sobre a história da 755. Boa. E daí é isso, vão ser 2 módulos, vão ter as aulas online para tirar dúvida dos módulos e vai ter no final a festa da 755 via Zoom ou via qualquer outra plataforma que a gente ainda está pensando. Mas vai ser legal. Tá em produção, logo, logo vai sair aí. Massa, massa. Então fica aí já a dica pra galera. Aí vai ter que fazer esses grupos de Telegram, essas cacetadas todas também, né? Na verdade, assim, ó, como o nosso mundo de quiropraxia somos poucos, né? Já Acabei de dizer existe, que né? nós somos... já existem muitos grupos ali. Eu acho que o próprio, por mais que a gente já tenha, por exemplo, o próprio Instagram, a gente já consegue ter uma comunicação boa com a maioria dos quiropraxistas ali, sabe? Obviamente a gente vai ter específico isso para quem é do curso e tudo mais, mas todo mundo nos conhece, né? Então fica mais fácil essa comunicação, né? Volta e meia, alguém tá lá mandando mensagem no 755 xingando a gente. Seus hereges, como é que tu não faz tal coisa? E tudo mais. E tirando dúvidas também, né? Porque o nosso principal objetivo é incomodar, né? Se a gente está incomodando, daí a gente está alcançando o nosso objetivo. Que o cara fica pensando, é verdade, vamos testar, vamos aprender mais coisa, né? Mas tem que tirar das enquetes as piadocas, velho. Porque é muito tendencioso de eu votar nas piadocas, mano. Pior, né? Isso é verdade. Que nem o do Rafa, né? Do Atlas Quiropraxia. Eu sempre voto nas piadocas também, né? Cara. Aí você estraga a enquete, velho. A piadoca Estraga a ganha. enquete, estraga a enquete. Pior que aquelas enquetes ali, eu já fiz algumas também, volta e meia, sempre algum. Como a 755 é uma entidade, né? Eu brinco que 755 tem um temperinho de cada um ali, né? Então, volta e meia, as perguntas das tretas lá que tem na 755 sempre é produzida por alguém, né? Mas é engraçado, a gente tem que. Boa dica, boa dica. A gente tem que tirar as piadocas, senão a gente não tenta descobrir efetivamente o que os outros acham, né? Ou faz um só de piadoca, é legal também. Ou faz um só de piadoca. Ou faz um só de piadoca. Mano, eu vi esse mosquito que você afastou. Eu achei que Tu tava na viu? minha... Tava voando aqui. Eu olhei assim, meu Deus. Olha que forma magnífica de terminar. Falando de mosquito. Queridão, valeu. Valeuzaço. Valeuzaço. Curtiu? Show de bola, Chico. Muito bom, muito legal conversar contigo. Fica à disposição para me chamar. Se a gente deixar, a gente vai conversando mais ainda. Só não converso mais porque também acabou a cerveja aqui, eu tenho que buscar mais. É por Então, isso que precisa rolar, precisa acabar essa pandemia, velho. Voltar a fazer os ao vivo. Os ao vivão é mais legal. E daí a gente consegue durar mais tempo, né? Porque por aqui a bateria já começa a morrer e daí já não dá mais certo, né? A gente foi mais de 1 hora, velho. Sim, tá bastante tempo já. Meu Deus, é verdade. Foi bem. Mas foi muito bom, foi muito bom. Boa sorte para a edição disso tudo, tá? Nossa, um prazer falar contigo. Você sabe como vai ser a edição disso tudo, né? Como vai ser? É botar o teu nome embaixo, o meu nome do outro e eu botar capa. Acabou. Boa. Então, a minha, eu vou ter que ver com 2 dias de academia, provavelmente, né? Que eu vejo tuas aulas, tuas reuniões aí, tudo durante a academia, né? Seja fazendo exercício, só não dá fazendo dentro da água, só não dá nadando porque não é a prova d'água, Fone, né? Então, por enquanto, só quando tá em exercício na água. Tô pensando nisso. Imagina, nadar uns 3.000 ali ouvindo um podcastzinho. Olha só, ia ser bom, né? Mas eu tô longe do 3.000, essa quarentena me deixou acabado. Teve um dia que eu treinei, né, nesse retorno, daí eu, cara, tô meio dolorido, vou só fazer uma nataçãozinha tranquila. Aí fui nadar, nadei pouquinho ali, bem tranquilo. Meu Deus, eu fui atender com as pernas tremendo, daí, porra, vou fazer o quê? Vou dar uma relaxada, vou jogar uma canastra, então. Fazer um exercício, vou jogar xadrez, né? Eu vou te contar um segredo. Não sei se todo mundo... cara, no meu primeiro ano de faculdade, eu fui salva-vidas. Olha só que bala, legal. Durante uns 3 anos. Então eu nadei bastante já na minha vida aí também. Que show. Demorou. Queridão, bom fim de semana. Show de bola, Chico. Juízo, igualmente. Obrigado aí pelo teu tempo, irmão. Valeu, abração. A gente se fala aí, tá? Muito bom falar contigo. Abraço. Até mais.